Agora, pedimos agora, meu Deus, que use o teu servo como um instrumento nas tuas mãos. Fala, meu Pai, através da boca dele. Dá, meu Pai, nós, meu Deus, que podemos buscar nesta noite. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. E todo o povo que ama a Deus, diga amém. Aleluia. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim, um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, para ser um canal de bênção, né? Para a vida dos irmãos, para a vida das irmãs, para de todos vocês que dispuseram sair do seu conforto para estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, louvo a Deus pela vida do pastor Benildo, vida da Kelvin, vida desse ministério, a qual Deus tem prosperado e tem abençoado. Amém? Os irmãos estão cansados? Um pouco, né? Final de semana, sexta-feira, mas eu creio que vocês sairão daqui nessa noite com as forças renovadas, com as suas convicções em Cristo mais renovadas ainda da forma que vocês entrou aqui. Creio que se você entrou aqui nessa noite procurando aquilo que Deus tem para você, se você atentar para a palavra de Deus, não para mim, que eu sou pó e cinza, mas se você atentar para a palavra de Deus, creio que você vai sair daqui nessa noite com a resposta que você veio buscar. Culto de glória a Deus, aleluia, culto recheado de vitória. Então os irmãos são livres nessa noite para glorificar o nome do Senhor, para adorar o Senhor em toda a sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel. Gente, nessa noite vai caminhar um pouco no livro de Samuel. Quando fala no livro de Samuel, os irmãos já conhecem, já vem logo à cabeça Davi, história de Davi. É nessa noite que quero falar também para vocês sobre Davi. Temos sido ministrados durante cultos passados. Me engano, o culto de domingo retrasado, eu acho que trouxe uma mensagem poderosa aos nossos corações. Mensagem que trazia em seu conteúdo a vida de Davi, a vida de como se deve andar um servo de Deus. Domingo passado, o pastor Otávio também trouxe aos nossos corações uma palavra tremenda, a qual também citou sobre Davi. E nessa noite eu também quero trazer para a igreja um pouco da história de Davi. Então os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Vou esperar os irmãos abrirem suas Bíblias. Quem foi encontrando já vai glorificando o nome de Jesus, dando amém. Gostaria que os irmãos colocassem de pé também, na medida que foi encontrando. Livro de 1 Samuel, capítulo 22. Se tiver algum visitante sem Bíblia, auxilie em nome de Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Vai dizer assim: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Os irmãos podem assentar. Deus, nesta noite, Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida. Deus, usa-me, Senhor, apesar, Senhor, das minhas limitações, ó Pai. Deus, mas eu me coloco à sua disposição nessa noite, ó Pai. Deus, para ser um canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Deus, que diminua eu, Pai, mas que a tua palavra, Senhor, ela seja plena, Senhor. Que a tua glória, Senhor, ela seja notória nesta noite, Pai. Deus, assim, nessa noite eu oro crendo, Pai, que o Senhor irá restaurar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ano 2015, ano de Josué e Caleb, ano de conquista. Mas eu quero trazer para vocês nessa noite um grande homem de Deus, que ele conquistou algo da parte de Deus, que eu creio que ainda em nossos tempos iremos conquistar. Amém? Eu creio que nos nossos tempos iremos conquistar aquilo que Davi conquistou no seu tempo. Mas para isso vai depender de atitude minha, para isso vai depender de atitude sua. Davi, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, aonde começa a história de Davi, onde o profeta Samuel, Deus envia ele à casa de Jessé, devido à rejeição que Deus tinha já a Saul. Deus já tinha rejeitado Saul,
Os irmãos conhecem bem essa história. Então Deus ali manda o profeta Samuel à casa de Jessé, porque ali tinha alguém que Deus estava se agradando. Ali tinha um coração que agradava a Deus. E Deus ali então falou: Samuel, vai à casa de Jessé e unge para mim um rei, porque Saul eu já não quero mais. Jessé então ali na presença de Samuel traz os seus filhos. Vou correr com essa história porque os irmãos já conhecem bem. Então o profeta Samuel ali, ele olha aqueles homens fortes, bonitos, igual eu, o pastor Benildo, né? O Miriam, aqueles irmãos assim, bem abençoados, portões, o Ney está aí também, glória a Deus. Mas Deus fala assim: ainda não é esses, ainda não são esses ainda. Aí o profeta Samuel ali pergunta: Jessé, você tem mais filhos? Jessé fala: tem mais filhos, tem um, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel fala: traz o rapaz então até minha presença. E quando chega ali Davi, creio na estrutura do nosso querido irmão Paulo, aquele rapazinho franzininho, né? Mas bonito, abençoado, profetiza na vida dele, cunhado. Glória a Deus. Deus fala assim: é esse, Samuel, é esse aí que é o rei de Israel. É esse quem tem ouvido aqui em cima os louvores dele. É desse coração que a adoração tem fluído e tem me agradado aqui em cima. É esse. Então ali o profeta Samuel pôde ungir Davi a rei de Israel. Os irmãos de Davi, eu creio que muito se assustou. Creio eu também que hoje, se chegasse um profeta na minha casa e falasse assim: Luz, você tem alguém aí segundo o coração de Deus, eu ia me colocar à disposição. Mas se o profeta apontasse para Lili, os irmãos já conhecem, aquela pequenininha, da pele manchada, a mais caçulinha, não é letrada, não estudou, creio que eu ficaria desapontado. Poxa, eu estou aqui forte, bonito, com saúde, vai escolher ela. Isso então, os irmãos de Davi tiveram isso em seus corações. Por quê? Porque Deus escolhia não a aparência. Deus não escolhe a aparência. Deus escolhe o seu louvor. Deus escolhe a sua adoração. Se você está preocupado com um corpo sarado, com um perfume Dolce & Gabbana, você está enganado. Deus escolhe a sua adoração. Roupa bonita sim, sapato bacana sim, de carro sim, mas a sua adoração Deus também tem que agradar dela. Amém? E Deus ali se agradava da adoração de Davi. O profeta Samuel unge Davi, os irmãos de Davi, creio que se revolta ali, mas passou. Mas Davi pegou trono. O único rei que foi ungido sem trono era Davi. Que trono que Davi tinha? Na Bíblia não fala que Davi tinha trono. Na Bíblia fala que ele teve uma unção de rei. Repita comigo: rei sem trono. É um absurdo, né? Olhamos hoje, né? Ali a vida da Inglaterra. Quando a princesa Diana ela morreu, ela deixou um príncipe. Já tinha um trono, já tinha um palácio, já tinha um castelo. Davi não. Davi tinha pasto, Davi tinha ovelha, Davi tinha carrapato mordendo o corpo dele. Esse era o trono de Davi, sentado na raiz de uma árvore qualquer lá da época. O trono, a cadeira de Davi era um tronco de uma árvore. Estranho Deus, né? Vai me ungir rei e não vai me dar trono. O que é isso? Mas Davi, na sua humildade, aleluias, glória a Deus, me ungiu rei, mas não subiu para a cabeça de Davi. Quando Davi teve a unção de rei, aquilo entrou no coração de Davi, porque Davi já adorava a Deus, Davi já louvava a Deus, e com a unção de rei e a unção de rei sem trono, Davi intensificou a sua adoração a Deus. E é isso que tem que acontecer comigo. É isso que tem que acontecer com você. Muitas das vezes temos promessas nas nossas vidas, temos chamado nas nossas vidas, mas de repente esse chamado, de repente essa promessa ela não chega. A nossa intenção então o que é recuar, é parar. Mas a palavra de Deus vai dizer
dizer que quando nós temos uma promessa de Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ela tem que ser intensa, até que essa promessa se cumpra, até que o que Deus tem para mim e para você, nós alcancemos, amém? Aleluia! É isso que Davi fazia. Davi adorava, Davi louvava, Davi chegava na casa dele, eu creio que os irmãos dele zombavam, diziam: o rei sem trono aí, o Davizinho aí foi ungido o rei, mas não sabe nem para onde vai. Israel, você está rindo, velho, mas esse negócio é sério, é sério, é rei sem trono. Os irmãos vêm falar: vai foi ungido o rei, mas vai reinar onde? Vai governar sobre quem? Mas quando Deus tem um propósito para mim e para você, uma ministração que o pastor Menino ele tem trazido ao nosso entendimento sobre liderança, que antes de Deus iniciar você, ele já iniciou o seu final, e o final de Davi, que ele seria rei de Israel. Passasse o que passar, haja o que houver na vida de Davi, já estava decretado: rei de Israel, amém? Então a sua vitória, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ela já está decretada. Aleluia! Os irmãos podem aplaudir a Deus por isso. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Quando Davi então ali no meio das ovelhas, creio que Davi faz a oração: Senhor, o Senhor me ungiu rei, mas rei aonde? Não sei de nada, não sou letrado, não sou doutor em nada. Reis e doutores são pessoas letradas, são pessoas que herdam tronos. Jessé não era rei para passar o trono para Davi. Davi ia reinar sobre o quê? Com o quê? Mas já estava decidido que Deus havia se agradado de Davi e que Davi seria rei em Israel. Então Davi ali junto com as malhadas adorava o Senhor. Mas em meio a isso, Deus deu uma estratégia a Davi. Davi, se você quer ser rei, você tem que ser valente. Então Davi ali desenvolveu uma arma chamada funda. Os irmãos também conhecem na Bíblia. E Davi ele aplicou o seu coração ali naquela funda. Vamos anunciar isso. Anunciava, orava, anunciava e orava. A palavra de Deus diz que Davi matou o leão e matou o urso com uma pedra. Nos dias de hoje, os irmãos zombariam de Davi. Se Davi chegasse, ela matar o leão com uma pedrada. Eu também ia descrever, porque tem circo na cidade aí. Eu desafio o irmão a dar uma pedrada no leão e matar o leão com uma pedrada. Eu desafio os irmãos. Davi pode falar: eu matei o urso com uma pedrada, matei o leão com uma pedrada. O pessoal dava gargalhada de Davi, mas eles não entendiam que aquela pedra de Davi, ela era recheada de aleluia. Glória a Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia ela dura para sempre. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Ele não cair. É assim que tem que ser a minha oração e a sua oração. De repente você não sabe nem se pronunciar direito, mas a partir do momento que você começa a dizer que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então Davi ele começou a desenvolver isso. Matou o urso, matou o leão. Ninguém viu, Deus via. Porque aquela pedra, ela tinha unção. Davi ele colocava a sua unção naquela pedra. A unção de rei de Davi, ela fazia gigantes cair por terra. Quando vem um desafio crucial na vida de Davi, que ele foi ali, então serviu seus irmãos à frente da guerra. Quando ele chegou lá, ele declarou como uma afronta ao povo de Deus. Gigante Golias ali, o povo de Gade, desafiaram o povo de Israel. Dizia que não
tinha Deus em Israel. Dizia que não tinha homem valente em Israel. E Davi ouvia aquela afronta. Davi usou então o chamate-leão. Os irmãos falam, chamate-leão? Sim, chamate-leão. Conhecimento, habilidade e atitude. Davi ele já tinha conhecimento da funda. Davi ele tinha habilidade da funda. E Davi ele passou a aplicar então todos esses conhecimentos que ele tinha naquela funda. Naquele dia, naquela tarde, Davi usou a sua atitude. Eu vou contra este gigante. Vai com o que, Davi? Vou com a minha funda e minha pedra. Quando ele chegou em frente àquele gigante que olhou para aquela pedra, olhou para Davi, falou assim: é fácil, já está liquidado, é mais um para a conta, é mais uma orelha para o cabide. Mas Davi então ele começou ali: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi pegando, só o Senhor é Deus. Quando aquela pedra saiu, aquela unção de só o Senhor é Deus, aquele gigante veio ao chão. Aquele gigante caiu diante do povo de Israel. Ali começava então o reinado de Davi. Um rei ungido sem trono. Então ali Davi já estava a um passo do palácio real. Aleluia! Muitas das vezes a dificuldade que você enfrenta, ela está a um passo de você alcançar a sua vitória. Mas se você recuar, você perdeu a sua bênção. Se você recuar diante das adversidades, você perdeu a sua bênção. Então quando vier uma adversidade, quando vier uma situação contrária da vida, porque vem, não fuja dela não. Começa a dizer para ela: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É isso que Davi fazia diante das adversidades. Ele adorava o Senhor, ele glorificava o nome do Senhor. A adversidade ela não pode nos paralisar. Amém? Davi estava a um passo então de ser chamado ali para o trono do rei. Davi teve uma missão de ser ali o tangedor do rei, o tocador do rei. Davi ali naquele palácio ali, com a sua harpa, ele cantava louvores ao Senhor. E a Bíblia fala que Saul era um rei endemoniado. Os espíritos malignos possuíam a vida de Saul. Então quando Davi ele tocava, aqueles espíritos malignos eles iam embora. Então quando eu e você nós adoramos a Deus, quando eu e você começamos a glorificar o nome do Senhor, os demônios eles têm que cair por terra. Aleluia! Os demônios eles recuam ao som da sua voz. Quando você adora ao Senhor, quando você louva ao Senhor, os demônios eles caem por terra. Aleluia! Então Davi ele começou então a adorar ao Senhor, e aqueles demônios caíram por terra. A trajetória de Davi naquele reinado ali, Davi então vai para a frente de batalha daquele reinado, daquele exército poderoso. Então ali Davi começa a já deixar a funda de lado, começa a ter habilidade com espada. Essa noite, quem tem habilidade com espada, levanta ela aí, glorifica o nome do Senhor. Deus te deu uma espada, você precisa ter habilidade com ela. Aleluia! Glória a Deus! Davi então começou a manusear a espada. Davi começou então ali na frente do exército de Israel, comandar aquele exército. Davi então passou ali a ter inúmeras vitórias, mas as vitórias de Davi, ela suscitou ira no coração de Saul. Creio eu que foi uma ira santa, porque Deus rejeitou Saul. E a única maneira de Davi tomar posse daquele reinado, daquele trono, era com a morte de Saul. Mas Davi, ele era um homem temente a Deus, obediente a Deus. Ele nunca passaria sobre a sua liderança. Nós temos líderes sobre nossas vidas. Nós não podemos quebrar princípios. Deus te deu uma promessa, mas se tiver um líder à sua frente, a obediência a esse líder
mesmo que seja um líder carrasco, mesmo que essa liderança não esteja mesmo na sua visão, no seu entendimento, você tem que exercer obediência a essa liderança. Aleluia! Então ali Davi, Saul, com inveja de Davi, com ira de Davi, começou a perseguir Davi. Porque o povo cantava, Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. E aquele então canto circulou em toda Israel. E Saul então planejou a morte de Davi. Porque Saul falou, Davi não pode ser maior do que eu. Eu sou o rei de Israel. Rei terreno. Porque rei espiritual já tinha acabado o reinado de Saul. Então Davi foge da presença de Saul, com medo da morte, com medo de repente também de matar Saul por um intuito, por alguma coisa, e Deus ia rejeitar Davi por isso. Então Davi foge da presença de Saul. É a palavra de Deus, onde eu quero chegar nessa noite. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, Davi então se refugia na caverna de Adulão. A palavra de Deus vai dizer que Davi ali, ele encontrou pessoas, ajuntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens intimidados, todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com eles uns 400 homens. Davi, quando foge da presença de Saul, com medo da morte, Davi se refugia na caverna de Adulão. Mas a palavra de Deus diz que ele se refugia, ele se esconde na caverna de Adulão. Mas nos nossos dias de hoje, muitos irmãos, muitas irmãs têm feito de Adulão moradia, têm feito de Adulão estadia. E a palavra de Deus não nos orienta a isso. A palavra de Deus diz que Davi se refugiou em Adulão, na caverna de Adulão. A palavra não diz que ele era morador da caverna. E nos dias de hoje, nós vemos muitos moradores em caverna. De repente, uma situação que sobreveio na sua vida, uma adversidade, você se refugiou numa caverna. Essa caverna então passou a ser o seu abrigo. Essa caverna passou a ser ali o seu refúgio. Mas Deus nessa noite diz para você que Adulão é só passagem. Adulão é período de aprendizado. Que Adulão é um caminho para você chegar até o trono. Por que Deus não deu logo o trono para Davi? Porque Deus tinha que trabalhar algumas questões na vida de Davi. Davi precisava ser trabalhado em algumas questões. Como eu, como você, nós temos promessas de Deus em nossas vidas, mas ainda nós não alcançamos elas, porque ainda há coisas em nossas vidas que Deus quer trabalhar. Deus é Deus do pronto. Se Deus quiser dar, Ele pega, dá e pronto. É Deus, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Mas Deus queria cuidar de Davi. Deus colocou ali pessoas angustiadas. Deus colocou ali pessoas amarguradas. Deus colocou ali pessoas endividadas. Certa vez, eu com a vida toda enrolada, uma pessoa chegou perto de mim e pediu um conselho. Eu falei assim, misericórdia, Jesus, como é que eu vou aconselhar essa pessoa se eu estou precisando de conselho? Então eu não pude aconselhar aquela pessoa. Mas quando eu cheguei em casa, pode estar falha. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Colocou essa pessoa no meu caminho, sabendo eu que eu estou precisando de cura. Essa pessoa me veio pedir cura. Davi Adulão, ele foi um remédio de Deus naquela caverna. Davi fugindo com suas frustrações, rei sem trono, ameaçado de morte, rejeitado pelos irmãos, enquanto ali Adulão pessoas em situações também terríveis. E Davi então ali teve que trabalhar no coração dessas pessoas. Ali também começou o reinado de Davi. As pessoas chegavam a Davi ficou triste. Davi falava, renova suas forças no Senhor. Mas creio que eu, Davi, deitava ali, Davi falou, Senhor, meu coração também está arrebentado.
401 valentes. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Deus vai colocar pessoas para você cuidar. Em meio à tristeza do seu coração, em meio à adversidade da sua vida, Deus vai colocar pessoas para você cuidar. Você não vai entender nada, mas é Deus. Aleluia. Faz parte da caminhada até o trono. Faz parte da caminhada até a promessa. Cuidar das pessoas. Aleluia. Davi usava tudo que Deus tinha dado para ele: habilidade, unção, louvor, palavra, adoração. O que você tem usado? O que você tem nas suas mãos? Para que Deus fale para você, você já está pronto para assumir o reinado. O que você tem nas suas mãos? Para que Deus fale, olha para você e fala, você já está pronto para reinar. É preciso nessa noite eu e você ter atitude daquilo que Deus nos deu, colocarmos em prática, para esse reinado ele chegar mais rápido até as nossas vidas. Davi tinha funda, Davi tinha arma. Quando você tem alguma coisa, Deus vai te usar. Deus vai te usar no louvor, Deus vai te usar na adoração, Deus vai te usar na oração, Deus vai te usar na intercessão, mas você tem que ter alguma coisa para Deus usar. Deus não usa vazio. Davi ali, Deus falou: o que você tem, Davi, para me passar a te usar? Davi, eu tenho a funda. Se olharmos também para a vida de Eliseu, de Elias, o profeta Elias, quando chega na beira daquele rio, o que Elias tinha para usar? A capa. Elias toca a capa naquela água, aquela água se abre e Elias passa a ser. Aleluia. Moisés tinha um cajado, tocou na água, a água abriu. E eu e você, o que nós temos para Deus passar a usar e o milagre acontecer em nossas vidas, acontecer na vida de pessoas, adulando a sua passagem. Deus quer nessa noite que você saia dessa caverna. Deus quer te dar um reinado maravilhoso. Deus quer fazer você alcançar as promessas. Tudo aquilo que Deus sonhou para você, Deus quer realizar. Tudo aquilo que está escrito, que já está determinado, Deus quer me dar, Deus quer te dar. Mas para isso precisa de uma atitude minha e sua. Davi, em meio à adversidade, Davi orava. Elias fugiu para uma caverna. Mas na Bíblia fala que Elias naquela caverna ouviu a voz do Senhor e saiu daquela caverna. Muitos nessa noite, muitos nos nossos dias, estão na caverna e com os ouvidos tapados e não querem ouvir a voz de Deus. Caverna não é lugar para morar. Caverna talvez é um lugar de passagem só. Acontece, a gente fica triste, a gente fica amargurado. Acontece, mas não é para nos prostrarmos diante da dificuldade. Deus não nos chamou, Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito forte, inabalável. Então, quando a situação adversa vier na minha vida, quando a situação adversa vier na sua vida, confie em Deus, louve a Deus, glorifique o nome dEle. E se você nessa noite se encontra em alguma caverna, não sei, de repente angústia, depressão, tristeza, um endividamento que você não sabe como vai solucionar, é só passagem, é só aprendizado, tem um trono para você. Aleluia. Tem algo bom de Deus para você. Deus quer o melhor para você. Salmo 42, quero que os irmãos abram. Aleluia.
Salmo 42, o versículo 11 vai dizer assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Porque está abatida, ó minha alma, espere em Deus. Está triste, espere em Deus. Está cansado, espere em Deus. Está angustiado, espere em Deus. Louva Ele, glorifica Ele, que as bênçãos te alcançarão. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão quando ouvirmos a voz do Senhor. Nessa noite, essa palavra de Deus que eu trago para os irmãos, em meio às ameaças, em meio às perseguições, mesmo que você vá morar em uma caverna, esse lugar tem que ser só de passagem. Amém? E se Deus te deu armas, use-as na presença do Senhor. Basta louvar a Deus, glorifica Ele, aplauda Ele nessa noite, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! No livro de 2 Samuel, diz que quando o rei Saul então morre, Davi assume aquele reinado. Davi é ungido novamente. A palavra de Deus diz que os anciãos ungem Davi ao trono. Davi ele tinha duas unções: unção de escolha, que Deus o havia escolhido, e unção de reinado. Eu e você, nós temos duas unções na nossa vida: unção de escolha. Deus me escolheu, Deus te escolheu, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da sua mãe. Por isso que você está vivo até hoje, porque Deus te escolheu. Agora vem a segunda unção que tem aqui sobre as nossas vidas: unção de conquista. Davi conquistou ali o trono, sendo ungido. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que a segunda unção virá sobre a sua vida, que é a unção de conquista. Quem quer receber nessa noite, começa a adorar, começa a glorificar, começa a vencer o nome do Senhor, que a unção da conquista ela vai te alcançar. A unção de escolha você já tem, desde o seu nascimento. Agora é a segunda unção, unção de conquista. E ela é mais poderosa do que a primeira, porque ela vai fazer você estar acima. Quando os seus inimigos olharem, eles não vão acreditar. Eles vão falar assim: meu Deus, eu peço. Você vai falar assim: sou eu mesmo. Duas unções, uma de escolha e uma de conquista. Quando a sua vizinha olhar para você, irmã Maria, vai falar: mas irmã Maria, como pode? Aí você fala assim para ela: irmã Maria, duas unções, uma de escolha e outra de conquista. Aleluia! Na escola, quando eles olharem para as suas notas e verem que as suas notas são as melhores, você vai falar assim: duas unções, uma de escolha e uma de conquista. No seu emprego, na sua empresa, quando eles olharem para você e falarem assim: Juninho, como pode? Juninho, você vai falar assim: duas unções, uma de escolha e uma de conquista. Aleluia! Glorifica a Deus nessa noite por essa palavra. O Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa noite você que chegou aqui, de repente desanimado,